Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a Palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento. Temos lido, meditado nessas escrituras que são poderosas e precisamos cada dia mais crescer no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Estamos realizando a leitura da primeira carta a Timóteo e o capítulo de hoje é o capítulo 5. Eu quero ler com você os versículos 17 e 18. Está escrito assim: Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Em outra versão, esse dupla honra diz duplos honorários. Então, amados, aqueles que ensinam, que se dedicam à pregação e ao ensino da palavra, a Bíblia nos diz que essas pessoas elas têm direito, são dignas de receberem duplos honorários, porque elas estão se dedicando exclusivamente ao ensino. Em outra palavra, em outra escritura, fugiu a palavra aqui, em outras escrituras, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 14, fala que o Senhor ordenou que aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Amados, essa é a verdade para nós. O Senhor mesmo dá esse respaldo, a palavra de Deus nos dá o respaldo para todo aquele que prega, que ensina, que viva do evangelho. Por quê? Porque é uma dedicação exclusiva para aprender tudo aquilo do Senhor para poder ensinar. Claro que nós temos vivido tempos difíceis. Quando nós olhamos para o período em que nós vivemos, cada vez mais se aproxima a volta de Cristo, e a palavra já nos fala claramente, inclusive nós já vimos aqui em 1 Timóteo mesmo, nos devocionais escritos, em devocional em áudio no primeiro dia, lá nós já vimos também o quanto os falsos ensinos, as doutrinas enganosas se alastrariam cada vez mais no final dos tempos. E nós temos um evangelho, entre aspas, que é mais ganância do que evangelho. Muitas e muitas pessoas pregam por interesse, pregam para querer enriquecer, fazem dessas verdades do evangelho, como essa que nós acabamos de ler, que aqueles que pregam a palavra são dignos de serem sustentados pelo evangelho, pegam essas verdades para oprimir as pessoas, para enriquecerem as custas do evangelho. Isso daí já é um engano, uma heresia, um falso ensinamento. E nós devemos nos desviar disso, desse tipo de pessoa que usa a palavra de Deus para enriquecer por causa da sua própria ganância. Nós precisamos nos afastar desses daí, porque esses daí são lobos vestidos de cordeiros e nós não podemos nos sujeitar a isso, não. Mas o que eu queria compartilhar com você é que a palavra nos dá respaldo, porque nós que ensinamos, e aqui eu vou colocar nós, porque tanto eu quanto a Karina vivemos exclusivamente do evangelho, nós dedicamos a nossa vida a aprender a estudar a palavra de Deus para que possamos ensiná-la. Isso demanda tempo, né? Muitas pessoas acham que é super simples, só eu sento e gravo um áudio. Não, nós dedicamos a nossa vida ao estudo das escrituras, ao estudo da palavra, para que a gente possa ensinar. E principalmente temos um zelo para que a gente possa ensinar sempre a verdade, nada que esteja contrário à palavra de Deus. E a palavra nos garante que nós somos dignos, que nós devemos viver do evangelho. Mas aqui entra uma outra verdade, que é: nós não devemos, não podemos e não precisamos fazer da palavra comércio. Viver da palavra não é transformar a palavra de Deus em comércio. Sabe, amados, eu quero falar aqui com você que talvez tenha o desejo,
sinta um ardor no seu coração para pregar a palavra, você não precisa inserir num sistema corrompido que transformou a palavra de Deus num comércio. Quando Deus nos chama, Ele mesmo nos sustenta, amados. Ele mesmo provê todas as coisas. Se a palavra diz que nós somos dignos de recebermos um salário, aqueles que pregam são dignos, o Senhor mesmo providencia. Nós não precisamos entrar na furada de uma mentira, de um sistema corrompido que transformou a palavra de Deus em comércio. Não precisamos disso. Eu lembro-me claramente do dia em que Deus me impulsionou, aquilo já queimava no meu coração há muito tempo, e quando Deus me impulsionou a de fato deixar a minha profissão, a profissão que eu exercia, eu era farmacêutica, e Deus disse: eu darei o seu salário, você não precisa se preocupar. E o Senhor me trouxe para essas escrituras, me levou para as escrituras de 1 Coríntios, que eu citei com você. Ele mesmo seria o meu empregador, sabe? Ele mesmo colocou no meu coração: filha, você é digna de um salário, pode ficar tranquila, porque eu mesmo pagarei o seu salário. E amados, é o que o Senhor tem feito. É claro que Ele usa a vida de pessoas, Ele tem usado a vida de irmãos, e glória a Deus por isso, para que nós possamos ser sustentadas pelo Evangelho para pregar o Evangelho. Afinal, nós nos dedicamos exclusivamente a isso, e isso é extremamente gratificante. Nós podemos ser contribuintes, colaboradoras de Deus, para que a sua palavra seja ensinada, para que vidas sejam alcançadas, transformadas, edificadas, e nós não precisamos nos preocupar, porque o Senhor mesmo provê todas as coisas. Isso é viver pela fé, isso é confiar que se o Senhor disse que nós somos dignas de dupla honra, somos dignas. E o Senhor mesmo provê todas as coisas, o Senhor provê o nosso salário. Sabe, amados, precisamos aprender a viver pela fé, e se você tem esse chamado, eu encorajo você a não se deixar corromper por um sistema ganancioso. Creia. Na hora certa, no tempo certo, o Senhor mesmo te impulsionará e Ele mesmo proverá todas as coisas para você. Às vezes nós queremos dizer para Deus a forma, a maneira, como Ele tem que fazer, e na maioria das vezes Ele faz de um jeito completamente diferente daquele que nós esperávamos. Mas o importante é que Ele cumpre a sua palavra, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E se você tem sentido no seu coração, muitas vezes tem sido direcionado para ofertar na vida de alguém, na vida de algum ministério, oferte, deixa Deus te usar. Eu não estou falando aqui para você ofertar na nossa vida, não, porque talvez tenha alguém aí perto de você, talvez tenha alguém que você, poxa, essa pessoa tem se dedicado ao Evangelho, ou esse ministério tem se dedicado ao Evangelho, e eu quero ofertar nessa vida, eu quero ser instrumento de Deus para que essas pessoas possam se dedicar exclusivamente ao ministério. Deixa Deus te usar, porque eu sempre digo que as pessoas acham que nós que estamos aqui falando, né, temos um chamado mais importante, digamos assim, do que aqueles que ficam nos bastidores. Amados, as pessoas que têm sido usadas por Deus para ofertar na nossa vida, para que seja possível que, vou dar o nosso exemplo aqui, porque nós vivemos isso, para que seja possível que o Ministério Vida disponibilize devocionais todos os dias, para que nós façamos esse trabalho que nós temos feito no ensino da palavra. Para que isso seja possível, é necessário que existam pessoas que estão lá nos bastidores, sendo generosas, contribuindo, acreditando que é necessário alguém se empenhar, se dedicar para ensinar o Evangelho, e acredita nisso e vai lá e oferta, contribui. Sabe, amados, essas pessoas estão participando juntamente conosco. Juntamente conosco. Só é possível nós termos o Ministério Vida ativo como temos, porque existem pessoas com um coração extremamente generoso e obediente ao Senhor, que têm
sido instrumentos de Deus para que nós possamos pregar a palavra e receber esse salário que o Senhor mesmo disse que nos paga e tem nos pagado. Então eu encorajo você a deixa Deus te usar da forma que Ele quer te usar, seja ofertando, seja pregando, mas você não precisa entrar num sistema corrupto de venda da palavra, de transformar a palavra de Deus num comércio. Nós podemos simplesmente viver pela fé, confiando no Senhor, e o Senhor mesmo vai ajustando todas as coisas, vai colocando tudo no prumo, e aqueles que pregam podem de fato viver do Evangelho. O Senhor faz assim, o Senhor é perfeito em tudo que Ele faz. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, pela Tua verdade, obrigada porque o Senhor cumpre com o que o Senhor fala, muito obrigada porque o Senhor é fiel, obrigada, Pai, pelos irmãos que têm generosamente ofertado nos ministérios, não só no Ministério Vida, mas em tantos outros que têm se dedicado ao ensino, à pregação da palavra. Muito obrigada por esses irmãos, Pai. E eu oro por aqueles que têm o desejo, que sentem o ardor no coração para pregar a palavra, que eles não se corrompam por amor ao dinheiro, pelo poder, pela ganância, mas que eles permaneçam firmes na fé, confiando que o Senhor mesmo cuida das suas vidas, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.